Boa noite, pessoal. Então, a gente vai retomar exatamente da onde a gente parou ontem, né? Que a gente fez um marco, que foi o vídeo do moço, né? Daquele senhor. Então, a gente vai retomar lá. Lá no vídeo dele, né? A gente foi pulando, não assistiu tudo, porque os vídeos mais longos não tem como assistir tudo. Mas a gente vai voltar para o mesmo assunto de neurociências e bilinguismo, que é baseado em fatos reais. Como assim, Teacher Bruna, baseado em fatos reais? Não é baseado em fatos reais, né, gente? Ele é de cunho científico, ele é comprovado cientificamente. Então, simbora. Que foi na página 62. Estamos aqui para o que der e vir. Hey. Então, só para retomar, né? Só para pegar de volta o fio da meada, esse aqui era o do Michael Merzenich. Ó, eu vou ali, é uma TED, né? TED Talk. Ela tem, não, isso aqui é propaganda. Ai, que sina, né? Ela tem 23 minutos, né? E a gente foi falando sobre a plasticidade do cérebro, né? Super interessante, assim, assunto interessante, 23 minutos não é comprido, muito pelo contrário, é um assunto bem bem fácil de compreender, bem acessível, né? Embora ele fale bem rapidinho, né? Ele está ainda trazendo diversas informações que fazem com que a gente comece a pensar na plasticidade do cérebro, né? Então, só que não é só sobre isso, né? São diversas coisas que envolvem o cérebro em si, né? A atenção é uma delas, né? O mecanismo da atenção é essencial nos processos de aprendizagem, desde um animal no meio da selva até um indivíduo em seu meio escolar ou social. É fundamental que todos os seres vivos tenham a capacidade de receber os estímulos ambientais através de seus órgãos sensoriais, filtrá-los e focar somente naquele que julgar mais relevante, né? Então, portanto, deixa eu apresentar aqui. A atenção é uma função crucial que permite a interação eficaz do indivíduo com seu ambiente. Além de subsidiar a organização dos processos mentais, com a atenção nós podemos selecionar qual estímulo será analisado em detalhes e qual será levado em consideração para guiar o nosso comportamento. Para Silva, 2007, o processo de atenção no ser humano está dividido em duas categorias, sendo elas a atenção involuntária e a atenção voluntária. A passagem de uma para a outra acontece através da mediação simbólica, e uma atenção não inviabiliza o aparecimento da outra. A atenção involuntária é aquela que se impõe por si mesma ao sujeito. Ela não é fruto de nenhum ato de vontade, ao contrário, resulta passivamente das preocupações dominantes do momento. A atenção involuntária não depende do nosso esforço. É aquela atenção que aplicamos às coisas que acontecem sem a interferência da nossa vontade, né? Opa, em vez de eu simplesmente passar, eu parei. Esse tipo de atenção é suscitada pelas características dos estímulos, ou seja, ocorre diante de eventos inesperados no ambiente e o indivíduo não é agente de escolha de sua atenção. Algumas características dos estímulos que chamam nossa atenção são intensidade, tamanho, cor, novidade, movimento, incongruência e a repetição. Então, vamos lá. Intensidade. Por que que um barulho de uma freada ou batida de carro chama tanta atenção? Por causa da intensidade, né? Por que que os cartazes, os outdoors, né, estão cada vez maiores?
tamanho para chamar atenção. Existem cores também que chamam... Gente, desculpa. Existem cores também que chamam a atenção mais e outras cores menos, né? É só a gente observar aquela que assim, que parece que puxa o olho, né? Que cativa teu olho. Novidade, né? Novidade chama a atenção de qualquer um, porque a nossa vida, ela não é... Muito embora a gente não possa reclamar, a nossa vida não é uma inconstância, ela é constância, ela é entediante, a vida do dia a dia. Uma novidade vai sempre chamar a atenção. Movimento, a gente estar parado para se movimentar, sempre vai chamar a atenção. Incongruência, sempre, né? Vai chamar a atenção. E a repetição. É um tipo de atenção mediada por processamento automático das informações e não requer controle consciente do indivíduo e funciona para diferentes atividades. Esse tipo de atenção está intimamente ligado à reação de orientação na qual o indivíduo movimenta os olhos e a cabeça em direção ao estímulo de modo a permitir condições de processamento. Algumas coisas, por exemplo, assim, quando eu disse barulho de batida de carro, é uma reação. Não chega a ser nem é uma atenção involuntária, com certeza, mas é uma reação imediata. O teu corpo, a tua cabeça, o teu movimento vira. Mesma coisa quando alguém grita, quando alguém cai, é uma atenção involuntária, mas é um estímulo, né? É uma reação imediata. Já a atenção voluntária, que resulta de uma concentração ativa e envolve a seleção também ativa e deliberada do indivíduo em uma determinada atividade. Ou seja, está diretamente, não consigo ler, está diretamente ligada às motivações, interesses e expectativas. Ela é mediada pelo processamento controlado da tarefa desempenhada. Ou seja, quando eu estou estudando, quando eu estou assistindo alguma série, quando eu estou lendo alguma coisa, é uma atenção voluntária. Eu estou me forçando a colocar atenção ali, né? E eu não preciso dizer que, quanto mais novos, minha atenção voluntária é mais fraca, não tem tanta força. Assim como as pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, elas não conseguem colocar atenção lá. Ocorre diante de eventos inesperados no ambiente e o indivíduo não é agente da escolha da sua atenção. Algumas características dos estímulos que chamam nossa atenção... Ah, isso aí já li, né? Espera aí que eu já... Aqui, ó. Ela é mediada pelo processamento controlado Ela é mediada pelo processamento controlado das informações, no qual os efeitos facilitadores da tarefa desempenhada são acompanhados pelos efeitos inibidores sobre as atividades concorrentes. Vocês entenderam, ó? Os efeitos facilitadores da tarefa desempenhada são acompanhados pelos efeitos inibidores sobre as atividades concorrentes. Todo mundo acha que quem tem déficit de atenção não consegue se concentrar. E não é verdade. Quem tem déficit de atenção tem um hiperfoco. Assim como acontece o hiperfoco para quem é autista. Então, o que acontece nesse momento, esse efeito inibidor sobre as atividades concorrentes, ele inibe tudo aquilo que está acontecendo na tua volta e tu só consegue enxergar aquilo, né? Tu só consegue ver aquilo, é o hiperfoco, chamado hiperfoco, né? Desse modo, se atentamos a uma modalidade, exemplo, leitura, outras modalidades podem ficar inibidas. Exemplo, insensível aos sonhos que chegam. Quem tem hiperfoco, pega um livro para ler, se o livro estiver muito interessante, a pessoa começa a imaginar, pode apertar a campainha, tocar o celular, que a pessoa não vê. Não vê, tá? E não é maldade, não é a pessoa se fazendo. É uma questão de os efeitos inibidores serem tão fortes que a pessoa fica envolvida naquilo ali. Estes significados que propiciam a atenção voluntária são possibilitados pela mediação simbólica. Isto é, para que o ser humano possa escolher os elementos que têm relevância para o desenvolvimento de suas atividades, é necessário que tenha acontecido a apropriação dos significados.
e esta, por sua vez, acontece através da interação com o meio e com a cultura. Desenvolver a capacidade de atenção voluntária é tornar-se alguém cada vez mais senhor de si, substituindo os diversos estímulos que nos rodeiam por nossa própria força de escolha. Ó. Então, é possível, sim, desenvolver a atenção voluntária, mas é um desafio, né? E tem gente que parece que não desenvolve a atenção voluntária. Nunca, nunca, nunca. Está sempre brigando com a atenção involuntária. Vocês não têm essa impressão também? Sim, eu tenho a impressão de que eu tenho que estar sempre brigando com a atenção involuntária, mas eu sou TDAH. Tem pessoas que parecem estar numa luta constante mesmo assim, não dão conta, né? Pois não basta ser apenas capaz de ter atenção, mas é necessário ainda fazer um bom uso dela. É importante ressaltar que a atenção pode ser treinada, e embora não seja tão simples assim, somos nós mesmos que fazemos isso. Então, ela pode sim ser treinada. E aí é uma questão de forçar, né? Eu tenho bastante experiência nisso, posso dizer para vocês que eu tenho bastante experiência nisso como TDAH. A gente vai forçando a atenção até que um momento dá certo, né? Ela vai. Então, eu vou seguir lendo. Tipos de atenção voluntária. Quando falamos em atenção voluntária, há algumas formas de classificá-las e aqui focaremos em 4 formas básicas. Atenção seletiva, atenção alternada, atenção sustentada e atenção dividida, tá? Eu trouxe para vocês um teste de atenção 2, na verdade, tá? A gente vai fazer. Então, a gente vai primeiro fazer o teste e depois comentar, ok? Yes, acertei. Não vi o urso dançando Moonwalker. Não vi. Eu não vi. Que urso? Oh! Ai, tava no mudo, mas eu vou botar de novo, porque ele é bem curtinho, pra gente fazer de novo. Contar os movimentos. Na verdade, eu contei 14 movimentos do time branco. Não vi urso nenhum. E vocês, gurias, viram? Vocês viram algum urso? Desculpa que eu não estava compartilhando o som. Agora tu, eu achei que não tinha som no vídeo. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go!
Então, o que que é importante nesse... O que que eu ia dizer para vocês? Foi muito surpreendente, né? O que que eu ia dizer para vocês? Eu ia dizer para vocês que isso é uma coisa bem simples, é um vídeo de 1 minuto e 28 segundos que vocês podem fazer com os alunos de vocês, né? Podem fazer com os alunos de vocês. É muito importante isso, que assim, é simples, rápido, fácil, que vai te dar vários indícios de quem tem hiperfoco, de quem não consegue se concentrar naquilo que foi proposto, porque qual é a proposta dele? É contar quantos passos faz o time branco. Eu consigo contar, eu contei até um passo a mais, eu anotei 14, né? Mas assim, esse vídeo foi uma indicação, né, de uma psicóloga, por isso que eu trouxe aqui para nós, e dizer para vocês que olha quantas coisas a gente pode retirar num simples teste de atenção, e é um teste ainda para ajudar em inglês, né? E tem mais um. Teste de percepção esse, tá? Tá legendado esse. Vamos ver. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Ah, gurias, desculpa. Mas essa aqui eu vou ter que colocar de novo, porque para mim foi... E aí foi comprovado a minha questão, né? O meu transtorno de déficit de atenção. Eu não vi mudança nenhuma. Então, assim, agora eu convido vocês a assistir de novo. Eu tô aqui abismada. Abismada. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Well, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Gente, era uma campanha, né? Ó, é a mesma anterior, né? Dos ciclistas, pelos ciclistas, né? Interessantíssimo. Mas eu devo dizer para vocês que eu estou abismada. Abismada com as mudanças e com 21 mudanças. Eu não vi nem que a cor do casaco do cara tinha sido, né? Enfim. Deixa eu fechar aqui para a gente continuar. Muito bom, né? E sou obrigada a dizer que podemos tranquilamente fazer com os nossos alunos também, né? Até assim, envolvendo a língua tranquilamente. Então, seguindo aqui, pessoal, limites da atenção, tá? Várias pesquisas tentam mensurar, deixa eu aumentar aqui para vocês, quantas coisas podemos atender e por quanto tempo, várias pesquisas tentam mensurar quantas coisas podemos atender e por quanto tempo. Pesquisadores descobriram que os principais variáveis que impactam a nossa capacidade de permanecer na tarefa incluem a forma como estamos interessados no estímulo e quantas distrações nós experimentamos. Estudos têm demonstrado que a atenção é limitada em termos de capacidade e duração. Sendo a atenção um recurso limitado, temos que ser exigentes sobre o que decidimos focar. Não só temos de concentrar a nossa atenção sobre um item específico no nosso ambiente, mas também filtrar um número enorme de outros itens. Temos de ser seletivos naquilo que estamos sendo expostos, e isso deve ser consciente. A falsa ideia de que prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo é bom. Mais um neuromito aí que a gente encontrou, que a gente está botando abaixo, né? Como vários outros neuromitos da aula passada. Então, assim, isso de praxe eu já sabia como experiência minha, né? Que quando a gente faz diversas coisas ao mesmo tempo, a gente não faz nenhuma bem feita. Então, essa ideia de que fazer várias coisas ao mesmo tempo é bom, não é, na verdade, né? Por isso que vem toda aquela, depois dessas pesquisas sobre atenção SPAN, na verdade, né? É que veio a tal da mindfulness e essas coisas assim, para a gente prestar atenção em uma coisa de cada vez. Em tempos de internet e novas tecnologias, os estímulos que perturbam nossa atenção e nossa capacidade de concentrar são múltiplos. Isso porque, contrariamente ao que muitos acreditam, é possível para o cérebro realizar duas tarefas intelectuais de uma vez. Como vimos, temos tipos diferentes de atenção e alguns deles nos subsidiam a realizar tarefas diferentes de forma simultânea, mas temos de nos atentar para que tipos de tarefas são essas.
Sabe aquele amigo que diz ser capaz de conversar com alguém ao mesmo tempo, que não desgruda do celular? Ele realmente pode fazer isso, mas certamente não está prestando atenção com eficácia em uma coisa nem outra. Algo fica a desejar. Então, é exatamente isso, né? Se tu tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, alguma coisa sempre vai ficar mal feita, vai deixar a desejar, né? Aí, nós temos aí um vídeo sobre memória, com o Ivan Esquerdo, também bem interessante, que nós vamos ver agora. Quer ver seu filho decolar? Byju's Future School, a maior escola de programação do mundo. Memória. Esse é o tema que nós vamos discutir hoje com o Dr. Ivan Esquerdo. O Dr. Ivan Esquerdo foi professor da Unifesp, aqui em São Paulo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professor da PUC, lá no Rio Grande do Sul. Trabalha em Porto Alegre. É certamente a maior autoridade nessa área no país. E não só nessa área, como é o brasileiro mais citado, com mais citações na literatura. Ele trabalha na área experimental e é uma autoridade mundial no campo da memória. Vamos aprender um pouco com ele. Ivan, acho que a gente podia começar definindo memória, né? O que é a memória do ponto de vista fisiológico? A aquisição de informações provenientes, pode ser de fora ou de dentro do indivíduo. Quando digo dentro, me refiro não só ao cérebro do indivíduo, memória feita sobre memória, sino também ao todo o lado proprioceptivo do indivíduo, ou interoceptivo. Ou seja, a aquisição de informações, a conservação das informações e a eventual evocação das mesmas. Isso é memória. Para o povo, memória é um bloco, uma coisa única. Não, mas Você lembra ou não lembra? Não, cientificamente, não lembro. A memória, na verdade, são muitas memórias. São muitas coisas. O processo de aquisição é uma coisa, o processo de formação de uma memória a partir disso é outra, completamente diferente, que abrange outros sistemas e outras coisas. E depois a conservação dessa informação. E através de uma mudança de códigos, passa-se de códigos sensoriais, daquilo que o indivíduo percebe, ou mentais, por exemplo, daquilo que o indivíduo pensa, a outro código, de como se conserva isso num aparelho bioquímico, molecular, que é basicamente como funcionam os neurônios para fazer memórias. E depois a evocação é outra coisa. A evocação é um pouco uma volta do código neuronal, bioquímico, a um código que o resto da humanidade, ou o resto do mundo possa compreender. E volta àquela realidade que inicialmente se percebeu e que deu lugar a uma memória, se codifica de outra maneira e depois se decodifica e se passa outra vez à realidade. E, na verdade, você tem memórias que são adquiridas, esquecidas imediatamente, outras memórias que duram um tempo um pouco maior, outras que duram muito tempo. Qual a diferença entre elas? É enorme, são processos diferentes. Por exemplo, a memória mais rápida é a memória de trabalho, que é uma memória basicamente online e que se utiliza para poder entender o que está acontecendo. Ou para dizer-lo de outra maneira, para analisar cada processo sensorial ou sensitivo ou perceptivo de outra maneira em termos do contexto no qual isso ocorre. Por exemplo, exemplo típico de memória de trabalho que dura milissegundos, 2 segundos, a terceira palavra da minha frase anterior. Desapareceu logo depois que foi dita, mas no seu momento se guardou alguns segundos como para entender o resto da frase. Isso é conexão com a anterior e com a seguinte. Agora, é bom que tenha desaparecido, porque senão estaria essa palavra, a terceira daquela frase anterior, estaria atrapalhando a nossa conversa o tempo todo, estaria se repetindo constantemente e daria lugar a uma confusão. Depois vem memória que dura horas, minutos ou horas, que são as memórias que usamos para conversar em geral. Por exemplo, já não a da terceira palavra de uma determinada frase, senão de todo o tema que estamos tocando aqui, nos lembramos das primeiras coisas que falamos, já nos lembramos menos. Vamos, na medida que passou o tempo, a memória perde fidelidade. Já vai tendo um processo de edição. Já vai tendo um processo de edição que consiste basicamente no corte. Tá? Se joga fora aquilo que não era realmente essencial. Mas essa memória de que dura poucas horas serve para conversar, para entender um livro. A gente, quando está na página 10, se lembra daquilo que leu na página 3, né? E para poder ir ao lugar, tá? Eu quero ir no clube e tal. Então, eu sei que tenho que dobrar a direita aqui, a esquerda lá, parar lá, não sei onde. Tá? Então, esse mapa é uma memória de curta duração, dura minutos, horas, o tempo que a gente leve para chegar a tal lugar,
ou para achar que vai chegar pronto, logo a tal lugar. E depois, finalmente, existe a memória de longa duração, que se denominan assim aquelas que persistem durante 6 horas ou mais. Geralmente, nos animais de experimentação se medem 1 dia ou 2 dias depois do treino, depois de adquirida. No humanos sabemos todos que isso se pode medir dependendo da memória, se for uma memória importante, anos às vezes depois. As memórias que melhor conservamos são aquelas que têm um conteúdo emocional forte. Por exemplo, todos lembramos onde estávamos, o que estávamos fazendo, com quem estávamos no momento que morreu Ayrton Senna, ou no momento que morreu alguém da família, ou então ou no momento que casamos, ou seja, o momento quando nasceu nosso primeiro filho. Esses momentos chaves que se acompanham de muita emoção, geralmente são melhor lembrados que os demais. E como a emoção serve para fazer o imprinting dessas memórias, a fixação dessas memórias? A emoção atua e percebida através da estimulação de vias nervosas bem definidas. A via que termina liberando dopamina sobre determinados lugares do sistema nervoso central, entre eles os que fazem memória, a via que libera noradrenalina. Opa, dopamina de novo. Então, vocês viram o que ele disse? Quanto mais emoções envolvidas liberadas pela dopamina, mais eu memorizo. Não adianta ficar repetindo igual um papagaio, né? Eu preciso ter outra coisa, que nem eu posso repetir 1 milhão de vezes ali no Duolingo, el hombre, eu não vou me lembrar de nada em espanhol, porque não tem nenhuma emoção envolvida. Poxa, que coisa, não? Sobre basicamente os mesmos lugares. A noradrenalina e a dopamina, quando agem sobre as células que fazem memória, que estão localizadas no hipocampo, que estão nos lobos temporais, e o córtex vizinho, e outras áreas vizinhas também, quando essas fibras que estimuladas pela memória liberam dopamina ou noradrenalina, essa dopamina ou noradrenalina agem sobre os neurônios do hipocampo ou os outros formadores de memória que andem por perto, e atua aí sobre sistemas bioquímicos definidos que aumentam a atividade de vias enzimáticas dentro do hipocampo e dentro dos lugares que formam a memória, que estimulam a síntese proteica. E esse processo foi fundamental na evolução da espécie, não é? Sim, mamíferos sem dúvida toda, e alguns não mamíferos também, aves, peixes, né? Os processos são basicamente os mesmos ao longo da... A evolução não cria nenhum mecanismo específico para uma espécie determinada. Não. Né? Cria mecanismos que são gerais, que se utilizam em muitas espécies. Agora, interessantemente, os mecanismos neuroquímicos da memória são basicamente os mesmos no peixe, nos moluscos, nos peixes, no rato, no camundongo, no cavalo, no humano. Você me disse que as emoções as memórias são carregadas de emoção, ficam mais impressas. Na verdade, todas as memórias o são. Ou seja, não existe, no humano pelo menos, claramente, não existe o momento emocional. Ou seja, não existe forma de pensar ou perceber, muito menos formar memórias e muito menos ainda evocar memórias sem emoção. Sempre temos algum grau de emoção. Maior, menor. Estamos mais acordados, menos, mais tristes, menos tristes. Nunca estamos completamente não tristes. Não, sempre existe um fundinho. A morte está presente de alguma maneira. Já Freud falava nisso. A alegria também. Sempre temos alguma alegria. Sempre tem alguma coisa boa da qual vamos nos lembrar inconscientemente. Então, sempre existe algum nível, algum grau de emoção. Não existe o momento emocional. No humano, não. Talvez em nenhum dos mamíferos, mas no humano, claramente, não. Explica um pouquinho o processo da repetição na formação de novas memórias. Quer dizer, eu quero saber uma coisa e não quero esquecer, eu leio 5, 10, 20, quanto mais tempo eu leio, quanto mais vezes eu leio... melhor fica. Como funciona esse processo? Não sei se alguém sabe realmente como funciona. O que se acredita é que cada vez que o processo é produzido, se produz um pouquinho de consolidação para cada memória. E essa se soma com a anterior e com a seguinte, de tal maneira que, se cada uma delas consolida um pouco de memória,
A repetição também vai consolidar muito. É como uma cadeia que fosse, digamos, assim, consolida um pouco, depois um pouco mais, depois um pouco mais, depois um pouco mais, e eventualmente você tem uma memória de um tamanho digno de ser lembrada. Esta, possivelmente, o animal não se lembre, ou a pessoa, e esta, sim. Então, aprendeu que 2 por 2 é 4, tá? Não se lembra muito. Outra vez, 2 por 2 é 4, 2 por 2 é 4, 2 por 4, 2 por 2 é 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 4. Já se formou uma memória suficientemente grande, recrutando talvez mais células ou ativando a mesma célula repetidas vezes. Ivan, num dos seus livros, você diz que nós somos também aquilo que escolhemos esquecer. De fato, a gente lembra de algumas coisas, esquece de outras. Como é que é feito esse processo de seleção, de edição da memória? Cada cérebro de cada indivíduo escolhe que é o que vai guardar e que é o que vai esquecer. Às vezes, com a intervenção da vontade do indivíduo. Por exemplo, um cachorro pode resolver lembrar muito bem onde a dona de casa guarda a carne. Outro cachorro pode resolver não lembrar disso, sino de outra coisa, de qual é o forno no qual vai se esquentar a carne, enfim. Ou seja, cada um de nós escolhe coisas que vai querer guardar ou não. Às vezes com a intervenção da vontade, às vezes não. Quero esquecer a cara de tal pessoa, ou então esquecemos sozinhos, sem que ninguém intervenha. Isso é individual, isso nos distingue também como pessoas. As coisas que você vai resolver esquecer, o seu cérebro não são as mesmas que meu cérebro vai escolher esquecer. Conhecemos outras pessoas, vivemos outras circunstâncias de vida, então daí cada um de nós vai escolher lembrar ou esquecer determinadas coisas. Agora, curiosamente, o cérebro nunca apaga e pode impedir a evocação em qualquer momento mas nunca apaga as memórias de medo. O medo é necessário para a sobrevivência. Então, o cérebro não apaga as memórias de medo. E aí a gente está falando num ponto crucial. Enfim, ou seja, cada um de nós escolhe coisas que vai querer guardar ou não. Às vezes com a intervenção da vontade, às vezes não. Quero esquecer a cara de tal pessoa, ou então esquecemos sozinhos. O pessoal pode não ter ouvido antes, porque está dando erro aqui no áudio, tá? Caso tenha dado erro no áudio, o que eu sugiro, né? Para de assistir a gravação aqui, vai lá, clica nesse link aqui da memória, aqui no e-book de vocês aqui, assiste o ponto, assiste o que ele diz que é muito importante. Eu sei que está dando problema no áudio, cada vez que ele está dando interferência, e assiste o que ele diz que é muito, muito, muito importante, principalmente relacionado a essa memória do medo, ó. Sem que ninguém intervenha. Isso é individual, isso nos distingue também como pessoas. As coisas que você vai resolver esquecer, o seu cérebro não são as mesmas que meu cérebro vai escolher esquecer. Conhecemos outras pessoas, vivemos outras circunstâncias de vida, então daí cada um de nós vai escolher lembrar ou esquecer determinadas coisas. Agora, curiosamente, o cérebro nunca apaga e pode impedir a evocação em qualquer momento mas nunca apaga as memórias de medo. Então, o cérebro nunca apaga as memórias de medo. Olha que isso que eu estava dizendo. Olha que interessante. Antes de fazer a pausa, eu fiz uma pausa para ver essa questão do áudio. E aí eu digo, não conseguiu ouvir nada, vai lá no livrinho, clica aqui, assiste até onde assistiu, depois da play e continua, tá? A mesma coisa nos outros vídeos, se aconteceu a mesma coisa, porque todos os vídeos estão no e-book, a mesma coisa, caso tenha dado algum erro no áudio, tá? Então, assim, olha que interessante, o cérebro nunca apaga as memórias de medo. Então, automaticamente, eu vou ter um aluno travado se ele tiver medo de falar em público. Ele não vai falar, ele está travado, porque o cérebro dele não apagou as memórias de medo. Olha que sério isso que estamos falando. Se em algum momento, olha como é importante a nossa profissão, se em algum momento eu humilhei um aluno, se em algum momento eu fiz o aluno sentir medo de falar em público por questões X, Y, Z, ele vai carregar esse bloqueio para o resto da vida dele, se não fizer terapia, é claro. O medo é necessário para a sobrevivência. Se eu vou atravessar a rua sem olhar para nenhum lugar, sem medo, o primeiro ônibus vai me matar.
vai me atropelar, vai me matar. Se vou botar a cabeça na gaiola do tigre, vai... A proposta era assistir só 10 minutos, então eu vou parar por aqui agora e vou continuar lá, tá? Então, o cérebro bilíngue. O cérebro bilíngue. Mito número 1. Apenas crianças possuem habilidades para tornar-se bilíngues. Por muito tempo se pensou que apenas o cérebro infantil possuía a estrutura biológica para aprender com eficácia uma língua adicional. Mas isso não é verdade. De fato, o cérebro infantil da criança possui maior facilidade para aprender idiomas, e isso é possível por causa da exuberância sináptica, característica dessa fase. Lembra-se dela? Além disso, a criança não possui tantos filtros sociais quanto um adulto. A criança erra sem medo, se arrisca com maior liberdade. Já um adulto carrega consigo uma necessidade de aceitação maior e, portanto, procura proteger-se de situações que os coloquem em maior exposição. Os adultos também têm vícios de linguagem, ou seja, estão acostumados a formar frases com estruturas rígidas. Por esse motivo, tendem a comunicar-se na língua adicional, obedecendo à estrutura do seu idioma e que nem sempre é funcional. Todavia, não há estudos que revelem que adultos que se dedicam ao estudo de uma língua adicional não adquirem excelência nessa aprendizagem. Então, não é as crianças que possuem habilidades para tornar-se bilíngue. Todo mundo, não importa a idade! Olha que boa notícia, gente. Meu Deus do céu, para mim essa é uma excelente notícia. Qualquer um pode ser bilíngue, não só criança. Aí o mito 2. Não é bom ensinar 2 idiomas ao mesmo tempo, porque esse aprendizado simultâneo pode prejudicar o desenvolvimento de ambas. Mito, isso a gente viu lá na aula anterior, quando a gente, no final da antepenúltima aula, quando a gente viu o problema de internet, como ela estava explicando como é que age o cérebro bilíngue. Eu vou mostrar em qual vídeo. Nesse vídeo aqui, ó. Por que que uma língua não atinge a outra? Tá tudo explicadinho nesse vídeo aqui, dessa cientista pesquisadora. Opa! É este aqui, ó, gente. Aqui. Ele não tem imagem, mas ele é o primeiro vídeo, ó. Foi o que a gente começou a assistir. Here's what we found. We had about... E aí, ó, tem 1 hora e ela explica por que que o cérebro não se confunde. Ele está no final da antepenúltima aula e no começo da aula passada, tá? E ele está na página, deixa eu ver aqui, 51. Na página 51 do nosso e-book. E esse é o nosso último e-book. A gente teve 2, né? Esse é o último, já está em fase final. Agora vamos lá para o final. O mito 3, aprender 2 idiomas confunde a criança. Não, né? Aprender 2 idiomas ajuda a criança. E ali, quando a gente começou a falar em neurociências, se comprovou cientificamente que o estado do ser humano, quando ele vai ficando com a demência devido à velhice, essa demência ela é atrasada porque o teu cérebro é bilíngue. Então, ficaremos com a demência da velhice, da idade, muito depois do que outras pessoas que não são bilíngues. E o mito número 4, expor as crianças a uma língua adicional desde cedo na escola pode prejudicá-las. Todos os 3 mitos envolvendo o mesmo processo de aprendizagem, né? Aqui eu não falei sobre isso nessa aula, mas eu falei em outras aulas sobre o translanguaging, né? Que o translanguage é uma coisa que veio para te libertar. Desde que começamos a falar em educação bilíngue, eu vou lá agora no nosso Class in Class, mostrar para vocês, no nosso Class in Class, não, no nosso Classroom, mostrar para vocês. Hoje é a nossa última, gente, hoje é a nossa última aula, tá? O pessoal me escreveu várias vezes perguntando se eu vou fazer o Class in Class 3, muito provavelmente não, porque a gente fez o 1, já fez o 2, ela trancou aqui, mas já vai funcionar, não está respondendo, mas vai responder. A gente já fez o 1, já fez o 2, e agora eu vou focar em ensino bilíngue. Vou fazer vários cursos sobre isso, porque assim, eu venho
Eu pesquisei muito, antes de escolher o Instituto Singularidades para estudar sobre ensino bilíngue. Eu li diversas grades, né? Agora fez um boom, tem várias universidades oferecendo o curso, tá? Várias universidades oferecendo o curso de ensino bilíngue, metodologias bilíngues. Tem um boom, então tem valores bem acessíveis, bem diferente do Instituto Singularidades, que é bem carinho, tá? Mas assim, eu propositalmente ofereci mesmo sendo caro, eu escolhi mesmo sendo caro, por quê? Porque ele é absolutamente maravilhoso, completo, muito bom. Eu mostrei também num das nossas aulas como é que ele era por dentro, ele é maravilhoso. E a partir de agora eu vou focar bastante em ensino bilíngue. Eu já venho falando sobre plano de aula, né? Bastante, principalmente no YouTube, hoje tem live, falando sobre tecnologia na educação, que é a minha paixão, e a minha terceira paixão agora é ensino bilíngue, que eu também vou falar sobre isso. Então, meu plano de aula é BNCC, né? Porque eles automaticamente andam juntos, tecnologia na educação e ensino bilíngue. Agora vai ter diversos booms, assim, sobre ensino bilíngue, porque como eu disse para vocês, esse meu curso tá, assim, ó, me trazendo muito conhecimento, acabando com muito mito, trazendo uma liberdade, eu já tinha comentado com a Lê, com a Brenda, com várias gurias que estavam lá no começo, que depois que eu comecei a fazer esse curso, eu comecei a entender muito mais coisas da minha prática e me sentir menos com peso na consciência, porque é isso que ele traz assim, uma freedom, sabe, pra gente, uma liberdade tão grande, porque tira todos esses mitos que se tem de que não pode isso, não pode aquilo, e muito pelo contrário, te traz liberdade na prática, te mostra que tu é normal e que as tuas práticas são saudáveis e estimulam os teus alunos a melhorar como alunos e como aprendizes de uma segunda língua, né? E isso já é um ganho, assim, excepcional, é um ganho, assim, maravilhoso, né? E a partir de aqui, hoje, eu acho que esse nosso último módulo foi um gostinho, eu tô tentando abrir aqui, gente, tá quase funcionando. Um gostinho sobre o que é bilinguismo, porque isso é só uma parte minúscula do ensino bilíngue, né? E não tá funcionando. Eu quero mostrar as coisinhas. Funciona, bebê. Uma parte minúscula do ensino bilíngue. O ensino bilíngue é muito mais do que isso. Como eu digo para vocês, né? 40 minutos de aula de inglês uma vez por semana é apenas como é que eu sempre uso essa palavra, que eu digo que é apenas uma demonstração, né? É apenas uma apreciação da língua, do ensino da língua, porque ninguém vai aprender com uma aula uma vez por semana de 40 minutos. É praticamente impossível. Principalmente porque com crianças, adulto ainda, que tem uma vez por semana, 1 hora de aula, consegue estar mais em contato com o idioma de outras formas durante a semana, né? E vai e assiste aquela aulinha de 1 hora, uma vez por semana, para segmentar ali, para embasar o seu conhecimento. Agora, a criança é impossível, né, gente? Com 1 hora, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos de aula uma vez por semana, é apenas uma apreciação. E mesmo que não seja uma aula, é importante para fazer a criança gostar do idioma, né? E aí, o que acontece? O que eu estou dizendo para vocês? Que essa pincelada que falamos sobre bilinguismo aqui nesse último, ainda que eu estendi, tirei tempo dos outros módulos para colocar nesse, porque eu sabia que o assunto é interessante, o assunto está bombando, e é o assunto que eu vou me focar nos próximos cursos, nas próximas lives, e enfim. Mas, assim, é só uma pincelada do que eu estou aprendendo, uma pincelada bem pequena, é só uma apreciação, é por isso que eu falei a história da apreciação, porque é apenas uma apreciação para todos aqui, né, para ter uma ideia.
E assim, eu ainda estou fazendo o curso, né? Eu ainda não cheguei ao final dele, mas quanto mais eu faço, mais eu me apaixono pelo assunto. E, claro, né? A partir de agora, ao invés de eu fazer um Class in Class, porque o Class in Class foi bem legal, o 1 e o 2, mas o Class in Class, ele envolve várias informações, vários conteúdos no mesmo. Agora eu vou me focar mais nesses 3 conteúdos que eu falei para vocês, que é plano de aula, aliado à BNCC, né? Ideias aliadas à BNCC, alinhados, né? Como o pessoal diz, alinhados à BNCC. Tecnologia na educação e ensino bilíngue. E essas são as minhas 3 vertentes. É isso que eu vou falar para todos os níveis. Por quê? Porque para todos os níveis, gente? Porque a gente acabou de perceber que qualquer pessoa pode ser bilíngue. Não apenas a pessoa X, Y, Z. Qualquer idade, qualquer nível de aprendizagem, até apesar de adultos começar a estudar para ir para combater a demência, estudar uma língua combate a demência da idade. Olha que coisa mais incrível, gente. É a coisa mais incrível que eu li sobre isso, porque é diretamente ligado ao cérebro. Finalmente funcionou. Eu estou aqui no nosso Class in Class, só para mostrar para vocês, para finalizar o nosso curso em grande estilo, né? As atividades vão ficar aqui, vão ficar disponíveis por 1 ano. Ano que vem, dia 20 de julho do ano que vem, já não vai estar mais aqui, então eu sugiro que vocês salvem, que vocês precisam salvar, tá? O módulo 1 falou sobre ensino híbrido e tecnologia na educação, com 4 aulas, né? O que nós falamos aí na aula 1? Deixa eu clicar aqui. Ensino híbrido e tecnologia, como superar e dinamizar suas aulas, como implementar um ambiente online, como ensinar online e presencial. Depois, storytelling na educação, o que é storytelling, práticas de storytelling, produções de storytelling, storytelling na educação. Depois, projetos na educação, que daí eu roubei uma aula dos projetos e passei para o bilíngue, né? A pedagogia de projetos, como elaborar um projeto, análise de projetos pedagógicos. Daí, o que é ensino bilíngue, o CLIO, né? Que daí ficou uma aula inteira sobre CLIO. Metodologias de ensino integrado, que daí é sobre os outros métodos, além do CLIO. E aí, essa aula que está parte 1, parte 2, foi a que faltou a internet. Então, tem meia hora aqui e 45 minutos aqui, tá? Eram 17 aulas, né? São 17 horas, a proposta de um curso com um certificado de 17 horas. Então, essa aula de agora vai ser a aula 17 para terminar, né? Que é Neurociências e Educação, parte 3. Se vocês olharem aqui, eu coloquei parte 1 de 2, parte 1 de 3, depois parte 2 de 3, e tá aqui os nossos materiais. Inclusive, eu botei aqui links e outras coisas sobre artigos científicos, que nem eu prometi na aula passada. Hoje eu vou colocar a gravação dessa aula 17, se possível, né? E finalizar aqui com o módulo 4, que é o ensino bilíngue, que ficaram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas, mas essa aqui tá dividida em 2 partes, né? Seriam 6 aulas no total. Ok? Gurias, vocês têm alguma pergunta, querem falar sobre alguma coisa, querem mencionar, querem perguntar? Esse é o momento. Caso contrário, eu vou desejar boa noite a todas e vou pedir que me acompanhem aí no Instagram, no YouTube, porque tem novidades para vídeo. Ok? Então, boa noite a todas e até mais.